Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros e hoje vamos falar sobre o conto Feliz Aniversário do livro Laços de Família da Clarice Lispector. Estou fazendo esse projeto trazendo um conto por vez. Já lemos os contos anteriores, tem uma playlist com as resenhas de cada um deles, vou deixar o link aqui embaixo. Também vou deixar o link do livro Laços de Família do site da Amazon. Se você comprar o livro por meio do meu link, você não vai pagar nada a mais, mas você me permite ganhar uma pequena comissão da Amazon por divulgar o link. Eu iniciei este conto na academia. Hoje eu não estava num dia muito bom para malhar, então eu fiquei na esteira, peguei meu livrinho aqui e comecei a leitura. Eu não tinha planos de terminá-lo hoje, mas eu achei tão interessante a história e foi uma história que me fez pensar tanto que eu terminei o conto e resolvi gravar o vídeo todo hoje. Estou bebendo um chazinho de camomila com erva doce. Bom, neste conto temos uma senhora de 89 anos. É o aniversário dela. Ela mora com a filha, a Zilda, que é a única filha que cuida dela. Este conto é impossível você não enxergar, talvez, a sua família ou a família de algum amigo. É uma família que você conhece, uma família que você já viu ela no seu dia a dia em algum momento, seja no Natal, seja em algum aniversário, em algum evento que todo mundo se reúne. E eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês entenderem que a partir desse parágrafo você já entende essa família inteira. A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olária estavam muito bem vestidos porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio à Copacabana. A nora de Olária apareceu de azul marinho, com enfeite de paetês e um drapeado disfarçando a barriga sem cinta. O marido não veio por razões óbvias, não queria ver os irmãos, mas mandara sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com o seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhada dos 3 filhos, 2 meninas já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e o menino acovardado pelo terno novo e pela gravata. É uma família que dá para você imaginá-la no seu dia a dia. A nora de Olária chegou, ela não se dava bem com ninguém, então ela ficou sentadinha lá no canto, sem falar com ninguém. Zilda, que é a dona da casa, que cuida da mãe, ela fez esse aniversário e não recebeu ajuda de nenhum dos irmãos, tanto ajuda para os preparos quanto ajuda financeira, ela fez tudo sozinha. Os irmãos vão chegando, trazendo os filhos, eles trazem os netos e os bisnetos da senhora, que pelo que eu entendi o nome dela é Anita, é dito apenas uma vez o nome dela. Então Anita está sentada à mesa, vendo toda a sua família chegar. Começou a chover, gente. Se tiver com barulho de chuva no microfone, eu peço desculpas. Zilda, ela planejou todo o aniversário e, para adiantar o expediente, vestira a aniversariante logo depois do almoço. Pusera-lhe desde então a presilha em torno do pescoço e o broche. Borrifara-lhe um pouco de água de colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado. Sentara à mesa, e desde as 2 horas a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na sala silenciosa. E quando o pessoal começa a chegar, já são mais de 4 horas da tarde, então a velha ficou sentada lá esse tempo todo, como se ela fosse um enfeite da festa. E conforme, os parentes vão chegando, ela não se manifesta, ela fica sentada lá com o olhar vazio, sem se mexer, sem falar uma palavra para ninguém. Os filhos vão chegando, os netos, as noras, e há uma distância emocional entre eles, com a mãe, com a avó, com a sogra, que é bem desconfortável. As pessoas não sabem o que falar para ela.
o que conversar com ela, ninguém quer puxar assunto. Eles ficam geralmente de costas para ela, ou ela fica de costa para eles, mas não há uma interação entre eles. Um dos filhos até tenta, né, falando, nossa, 89 anos, né, mãe? E ela não nem olha para ele, ela não se manifesta, então fica aquele constrangimento e todo mundo fica ali na festinha e você percebe que está todo mundo ali por obrigação. E também fica claro que eles só aparecem para ver a mãe nesse aniversário dela. Então, a cada uma vez por ano, essa mãe vê esses filhos, os netos, as noras, que vão ver ela. Há um momento aqui que a Zilda, ela está bem cansada, porque nenhuma nora ajudou ela, nenhuma das cunhadas, né, ajudou ela. Ela servia todo mundo como uma escrava, ela fez tudo sozinha, então ela já estava suando, cansada, servindo aquelas pessoas que mal se gostavam. Até que eles cantam parabéns para a avó, e uma das netas diz, né, parta o bolo, vovó. Aí é narrado o seguinte: e de súbito a velha pegou na faca, e sem hesitação, como se, hesitando um momento, ela toda caísse para a frente, deu a primeira talhada com um punho de assassina. Que força! Segredou a nora de Ipanema, e não se sabia se estava escandalizada ou agradavelmente surpreendida. Estava um pouco horrorizada. Há 1 ano, ela ainda era capaz de subir essas escadas com mais fôlego do que eu, disse Zilda, amarga. Então, a Anitta pegou todo mundo de surpresa ao pegar a faca e tacá-la no bolo. E o Manuel, irmão do José, toda hora tentando conversar sobre negócios com José. E o José sempre falando para ele, hoje não vamos falar sobre negócios, hoje é o dia da mãe. E quando ele fala isso, é narrado o seguinte: na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como um morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira e mais alta. Ela era a mãe de todos. E como a presilha sufocasse, ela era a mãe de todos. E, impotente a cadeira, desprezava-os e olhava-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente como se cuspisse. Como tendo sido tão forte, pudera dar à luz aqueles seres opacos com braços moles e rostos ansiosos. Então é dito aqui o quanto ela despreza aqueles filhos, eles não a agradam muito, não é dito o porquê, mas ela tem bastante ressentimento por eles. Chega a um ponto que ela está pensando sobre isso, ela até cospe no chão. Aí a Zilda fica desesperada vendo aquilo e tenta corrigir a mãe com medo dos irmãos e da família ali presente achar que ela não está cuidando direito da mãe. Mas no fundo ela percebe que todo mundo ali desaprovou a atitude da mãe e ninguém está julgando ela. Zilda é uma mulher bem cansada, tá? Zilda, ela tá com a mãe nas costas, tendo que viver cuidando, né, dessa senhora. E chega por fim, a festa acaba, todo mundo vai embora. A aniversariante, ela recebe um beijo cauteloso de todo mundo, como se todo mundo tivesse medo de dar um beijo nela e aquilo ser uma armadilha. Antes de Cordélia, uma das noras ir embora, que é a mãe do Rodrigo, o neto favorito da Dona Anitta, a Dona Anitta meio que tenta alertá-la de uma forma, mas aqui para mim não fica muito claro se ela realmente diz ou se ela só olha e a Cordélia interpreta aquele olhar. É dito que a Dona Anitta quer dizer que a vida é curta. É como se ela estivesse alertando a Cordélia de que a vida é curta. E antes dela ir embora, ela olhou para trás, implorando à velhice ainda um sinal de que uma mulher deve, num ímpeto dilacerante, enfim,
agarrar a sua derradeira chance de viver. Mais uma vez, Cordélia quis olhar, mas a esse novo olhar, a aniversariante era uma velha cabeceira da mesa. Então, para mim, fica meio que como se Cordélia tivesse entendido algo e não que a Anitta realmente tivesse dito. Ficou um pouco confuso essa parte para mim, mas é como se a Anitta realmente estivesse tentando alertar uma das noras, ó, a vida passa. E logo vocês vão estar nessa minha situação também. Algo que a Anitta, ela pensa muito, tudo isso é no ponto de vista dela, que deixa ela um pouco indignada, é que todo mundo lá estava usando roupas baratas, usando colares e brincos que não eram de ouro, e isso também incomodava ela um pouco, como se todo mundo, como se todos os seus filhos, né, fossem medíocres, como se eles não tivessem alcançado algo que ela esperava. Pode ser também. O filho mais velho dela, nesse aniversário, ele já havia morrido, e ele era o filho favorito dela. O José mesmo tenta fazer algum discurso, se despedir da mãe, só que ele não era tão bom com as palavras quanto o Jonga, que era o filho que já faleceu. E ele diz o seguinte assim, ó: como Jonga fazia falta nessas horas. Também fora o único a quem a velha sempre aprovara e respeitara. E isso dera a Jonga tanta segurança. E quando ele morrera, a velha nunca mais falara nele, pondo um muro entre sua morte e os outros. Esquecera-o, talvez, mas não esquecera aquele mesmo olhar firme e direto com que desde sempre olhara os outros filhos, fazendo-o sempre desviar os olhos. Amor de mãe era duro de suportar. Então mostra aqui que é uma mãe que tinha uma preferência, tinha um filho favorito e os outros filhos sabiam dessa preferência. E eles vão embora, lá do lado de fora do apartamento, todo mundo se sente aliviado, como se cumprimos a nossa obrigação, vamos embora, que foi algo bem esquisito. Né? Todo aquele aniversário, a sensação que dava é que era algo esquisito, ninguém estava confortável ali, eles não viam a hora de ir embora. Então eles se despedem também entre eles de um jeito desconfortável. Ninguém ali é amigo íntimo, ninguém ali é irmãos mesmo, daqueles que estão sempre convivendo um com o outro. Eles são bem distantes emocionalmente e por fim vai cada um para sua vida e só no próximo ano eles vão se encontrar de novo no aniversário da mãe, se ela ainda estiver viva. Este conto aqui me fez pensar duas coisas. Uma é aquele famoso ditado: uma mãe cria 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Temos aqui a Zilda como prova disso. Ela carrega a mãe sozinha nas costas, nenhum dos irmãos a ajuda. Mas também me traz muito... Estamos em 2026, né? Estamos numa fase em que falar de traumas é normal. A gente se tratar, cuidar das feridas da infância é normal. Imagina quantos traumas também esses filhos não têm. Quantos traumas essa mulher não causou aos seus filhos quando eles eram crianças, para eles terem motivos de estarem tão distantes da mãe, de não querer estar perto no dia a dia, de visitá-la só numa data em que eles são obrigados a visitar. Também temos esse olhar, afinal, ela não parece ter sido a melhor mãe do mundo. Só do fato dela ter tido um filho favorito e ela desprezar esses filhos adultos. Mas também tem um terceiro ponto. Essa mãe fez o que pôde, né, com os traumas que ela tinha dos pais dela. Será que esses filhos também não poderiam tentar enxergar a dor da mãe para entender a dor que ela causou neles? Aqui não se trata apenas de um conto que fala do desprezo dos filhos, mas também temos o desprezo de uma mãe. Também temos 2 pontos traumatizados que se traumatizaram. 2 pontos tristes, magoados um com o outro. E tá todo mundo olhando apenas para sua dor. Também temos, né, a solidão dessa mulher, ela sentada sozinha, cabeceira da mesa. Ninguém se esforçando para conversar com ela, nem os netos se aproximavam dela, nem os bisnetos. Geralmente as crianças
são mais sociáveis nesse sentido. Não há esse vínculo entre os netos e os bisnetos com essa senhora. Eu cresci numa família muito unida, né? A família do meu pai sempre se reúne, a família da minha mãe também. Eu cresci com os meus avós, então isso para mim é tão desconfortável. Minha família não é assim, mas eu entendo essa rixa entre irmãos, primos, que acaba acontecendo, e quando se reúne fica aquele clima, né, bem constrangedor. É um conto que realmente nos faz pensar. Não vamos julgar apenas os filhos e colocar a mãe como santa e um anjo, mas também é importante entender a dor dessa mãe, algo que os filhos ainda não conseguiram enxergar. Talvez quando eles chegarem à idade dela, quem sabe, em vez deles serem como ela, desprezar a sua família, eles entenderem que talvez o que eles fizeram com a mãe, seus filhos, seus netos podem fazer com eles, e quem sabe eles reconhecerem onde eles erraram também. Bom, eu gostei. É um conto interessante, foi bem gostoso de ler, rapidinho, tem poucas páginas, e fica a dica aí para você que gosta da Clarice ou quer conhecer mais a Clarice. Esse livro, Laços de Família, é perfeito para isso. Espero que tenham gostado, nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau.